Então, pessoal, vamos continuar aqui. Na última aula a gente terminou a nossa instalação, agora dessa instância nomeada, certo? E aí a gente vai seguir da seguinte maneira. A gente vai, primeiro, criar um usuário para a gente acessar o nosso ambiente, certo? Para a gente não ter que ficar utilizando o nosso usuário SA. Ele vai ser um usuário SQL Authentication, vou a senha aqui. Repito a senha. Tiro aqui para não precisar ficar restartando, resetando a senha, dou um sysadmin para ele e acredito que seja isso. Bom, ok, vamos fazer o teste aqui para ver se deu certo, saio dele, conecto novamente, utilizo SA, usuário, a senha, troco para opcional ali se ele tiver como mandatório, já estou com o meu usuário conectado, JMC Tech, é o usuário SQL Authentication, certo? Agora, pessoal, vamos lá. Se eu já estou com o meu usuário ali, eu já consigo conectar do meu próprio computador. Então, troco aqui para o nome da minha instância. Vamos ver se a gente consegue realmente conectar do nosso próprio computador a instância que está lá no servidor. Pausa o vídeo e pensa aí por que está demorando e daqui a pouco ele vai dar um erro. Eu já expliquei isso aqui anteriormente, mas vamos lá. A gente não vai conseguir acessar o servidor, por quê? Ele está com aquele protocolo. Abrindo aqui no Configuration, a gente vai ver que o protocolo do TCP, olha o erro dele aqui, ó. Ele deu um erro, falando que é um erro relacionado à network, né? Então, se a gente for lá no nosso servidor, a gente vai ver que aqui em network, o TCP/IP está desabilitado. Então, a gente tem que habilitar. Ele fala que para surtir efeito, a instância tem que ser reiniciada. Então, eu venho aqui no nome da instância, no serviço da instância aqui, e restarto. Então, essa é a questão relacionada ao erro ali, certo? Então, ele terminando de restartar, a gente já vai conseguir acessar do nosso próprio computador aqui. E eu vou querer fazer algo com vocês aqui. Deixa ele terminar lá. E qual que é a intenção da aula hoje? Falar um pouco sobre linked server, né? Por que eu criei duas instâncias, uma nomeada e outra padrão? Para a gente conseguir fazer coisas de uma instância conectando na outra, buscando dados de uma instância, trazendo para uma outra. Então, assim, essa é a ideia, tá? Fazer as duas se comunicarem. Então, para isso, né, a gente vai utilizar um recurso chamado linked server. Ó, a instância já restartou. Eu vou ver se localmente aqui, no meu computador local, eu consigo já bater lá na instância. Ó, já estou na instância, certo? E a gente pode ver que a gente não tem database nenhuma ainda criada, né? A única coisa que a gente tem é um login, que a gente acabou de criar, certo? Mas não tem mais nenhum outro tipo de objeto aqui nesse banco, nessa instância. Vou conectar na instância padrão, que é a SQL Server 2022, só para a gente ver o que tem lá. Lá na SQL Server 2022, a gente tem algumas databases, a gente tem os usuários, certo? A gente tem alguns objetos aqui que a gente já criou. Então, pessoal, eu consigo fazer da instância nomeada JMCTech algum select lá na instância padrão, SQL Server 2022, eu consigo, através de um objeto chamado linked server. Então, para a gente criar esse linked server, a gente vem aqui nessa parte de Server Objects, linked server, criar um novo, botão direito New Linked Server, e a gente vai ter que dar um nome para ele. Qual que é o nome que eu ponho aqui? O nome do servidor de destino que eu quero. Por exemplo, eu quero alcançar esse SQL Server 2022. Então, eu vou pôr aqui SQL Server 2022. Eu posso fazer a comunicação através de outros bancos. Por exemplo, esse SQL Server ele pode pegar dados de um Oracle, de um MySQL, mas por enquanto não é isso que a gente vai fazer. A gente vai comunicar de SQL Server para SQL Server. Então, eu habilito essa opção. Ele já até desmarca ali a opção do provider, né, que ele já tem um provider instalado, nativo nele. Parte de segurança, vou utilizar esse usuário aqui, vai ser um usuário remoto, né, um login remoto. Qual que é o usuário que eu ponho aqui, Johnny? Um usuário que exista lá na instância de destino. Então, a gente tem aquele usuário JMCTech também lá. Então, eu coloco a senha dele aqui. Certo? Server Options, eu não preciso alterar aqui nada por enquanto, não. Vamos dar um OK. Vamos ver se criou. Então, vou ali nos objetos, linked server. Ele está aqui. Então, primeira coisa, eu devo fazer um teste, né, para ver se a conexão está batendo. Foi respondido com sucesso aqui, né? E agora sim, eu consigo fazer um select. Podemos ver, ó, não temos database aqui. Vou fazer um select através dessa instância JMC lá naquela database da outra instância. Vou pegar essa instância aqui, ó, essa database. Aqui eu lembro que a gente criou uma tabelinha, ó,
tb_jmctech. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó, botão direito, select top 1000, ele me trouxe um dado ali que eu tinha feito um insert, né? Então eu quero ver se esse select aqui eu consigo fazer da outra instância ali de cima. Podemos ver que esse select rodou no SQL Server 2022, né? Então vamos lá. Na instância de cima, eu abro uma nova query, podemos ver que estamos na instância nomeada, né? E aí eu vou lá, select asterisco. O que é o asterisco, John? É que eu quero que ele me selecione todos, asterisco é todos os dados from, é da, né? Então, da onde? Da tabela que está num banco, que vamos utilizar um link de server. Então, vamos utilizar esse link de server, aí eu coloco um ponto, de qual banco que eu quero os dados? Desse banquinho aqui e dessa tabela. Puxa ela para cá. Então, podemos ver que eu estou utilizando a instância JMCTech, utilizando um link de server para fazer um select. Vamos ver se deu certo aqui. Então, coloco para executar e trouxe os dados. Aí você pode falar, pô, Johnny, mas não vi muita utilidade, por que você já não rodou o select aqui direto, né? O link de server, pessoal, muitas das vezes ele é utilizado para aplicações buscarem dados de outros bancos. Muitas das vezes um banco ele está em outra região, numa outra cidade, então às vezes a gente não tem um acesso igual eu tive aqui. E essas queries, elas são construídas dentro da aplicação. Então, esse é o funcionamento de um link de server, certo? Espero que tenha aprendido, entendido e na próxima aula a gente continua. Abraço.